Há registros milenares de uma figura que, em um único dia, perdeu tudo o que possuía. Não se trata de uma lenda isolada de alguma cultura esquecida, mas de um dos relatos mais antigos e inquietantes já preservados. Não foi a queda de um império, nem o colapso de uma civilização. Foi o desmoronar completo de uma única vida. Não por causa de guerras, não por traições políticas ou catástrofes naturais, mas por algo ainda mais estranho, uma permissão. E aqui está a pergunta: por que alguém justo enfrentaria um sofrimento que pareceria ser reservado aos piores dos homens? A resposta, tão desconcertante quanto a própria pergunta, está na história de Jó. Mas o que torna essa narrativa tão singular é que ela não tenta amenizar a dor, não tenta torná-la mais aceitável. Pelo contrário, mergulha fundo na brutalidade da perda, sem filtros, sem promessas fáceis. E nesse mergulho, algo inacreditável acontece. Ao invés de quebrar, esse homem se dobra. Mas não por derrota, e sim por reverência. É aqui que muitos se perdem. Costumamos buscar no sofrimento alguma falha, alguma causa escondida, como se a dor só tivesse sentido quando faz parte de um castigo. Porém, a experiência de Jó desafia essa lógica. Ele não foi um transgressor. Não viveu no erro, nem se entregou à corrupção. Sua vida, aos olhos dos outros, era um reflexo de retidão. Ainda assim, enfrentou perdas que fariam qualquer um desistir de continuar respirando. A maioria das pessoas já ouviu falar sobre a paciência de Jó, mas esse é apenas um fragmento de sua história, e talvez o menos compreendido, porque o que ele viveu foi mais do que paciência. Foi um confronto entre a fé e o silêncio, entre a dor que grita e o céu que não responde. Foi uma exposição da alma diante de um Deus que parecia ausente, mas que no fim estava mais presente do que nunca. Nos registros mais antigos, encontramos homens que erraram, se arrependeram e foram restaurados. Mas Jó representa outro tipo de trajetória, a do homem que sofreu sem motivo aparente, permaneceu fiel sem explicações e ainda assim não se calou diante da dúvida. Ele ousou perguntar, ousou argumentar e, mais surpreendente ainda, ousou continuar. Há algo profundamente provocador nisso. Em uma sociedade como a nossa, em que o valor de alguém é medido pela aparência de sucesso, saúde e estabilidade emocional, a história de Jó surge como um espelho desconfortável. Ela revela o quanto estamos condicionados a interpretar sofrimento como fracasso e prosperidade como aprovação divina. Mas, e se a dor não for um castigo? E se for um convite? A narrativa de Jó é, antes de tudo, uma desconstrução. Ela rompe com o pensamento simples de que o bem leva ao bem e o mal leva ao mal. Jó não recebeu respostas fáceis, e é exatamente por isso que sua experiência continua ecoando há milênios. Não há promessas de finais felizes imediatos, nem garantias de que tudo fará sentido ainda nesta vida. Mas há algo mais precioso, a chance de enxergar com outros olhos. Não os olhos do conforto, mas os olhos da fé que amadurece. Enquanto a maioria das histórias antigas se fecha com soluções morais previsíveis, Jó nos deixa diante de um abismo. Como continuar acreditando quando tudo parece desmoronar? E mais ainda, como continuar confiando em Deus quando o próprio Deus parece ter se calado? O que acontece com um homem quando todas as bases da sua existência são removidas? Quando a saúde falha, os filhos morrem, a esposa não compreende, os amigos acusam e o próprio corpo se torna um campo de batalha entre a dor e o desespero? E se, no meio disso tudo, ao invés de se revoltar, esse homem escolhe se ajoelhar? Ao longo dos séculos, essa história foi reinterpretada por filósofos, teólogos, artistas e pensadores, cada um tentando extrair dela algum sentido definitivo. Mas talvez seu maior poder esteja justamente no fato de que ela não se encaixa em fórmulas. Jó não é um modelo de comportamento, mas um retrato nu e real da complexidade da fé. Sua vida não é uma resposta, mas uma pergunta viva. E quem ousa caminhar por esse terreno, geralmente não sai ileso, sai transformado. Talvez seja por isso que, mesmo hoje, tantos ainda se sentem confrontados por essa história. Ela não se limita a um tempo ou cultura. Ela fala com todos os que já passaram por perdas inexplicáveis, silêncios dolorosos, injustiças que pareceram não ter fim. Com todos os que já olharam para o céu e não ouviram nada em resposta. Com todos os que já tiveram a impressão de que foram esquecidos, ignorados, deixados à própria sorte. Mas o curioso é que quanto mais se caminha dentro dessa história,
mais se percebe que o silêncio de Deus nunca foi ausência, que a demora nunca foi descaso e que o sofrimento de Jó não foi em vão. Há algo oculto ali, uma revelação que não grita, mas sussurra, uma verdade que não se impõe, mas convida. Este é o ponto de partida. Um homem justo, lançado ao abismo da dor. Um Deus que permite, observa e, mais tarde, fala. E um segredo que atravessa os séculos, esperando ser compreendido não apenas com a mente, mas com o coração. Porque, no fim das contas, não é uma explicação que transforma alguém, é o encontro. E assim, iniciamos esta jornada. Não como estudiosos diante de um texto antigo, mas como caminhantes ao lado de alguém que conheceu o fundo do poço sem jamais deixar de olhar para o alto. O que há por trás dessa fidelidade? O que sustenta um espírito quando tudo ao redor ruir? E como essa história pode nos tocar, hoje, em meio às nossas próprias batalhas silenciosas? O que se segue não é um simples relato antigo, é um caminho. E, se formos honestos o suficiente, talvez descubramos que não estamos tão distantes de Jó quanto gostaríamos de acreditar. Quando se fala sobre a figura de Jó, é necessário andar além da superfície do sofrimento para entender o ambiente em que sua história foi vivida. A Bíblia nos informa que ele habitava na terra de Uz, uma região cuja localização exata não é apontada com precisão, mas estudiosos situam nas áreas próximas do norte da Arábia, talvez entre Edom e o deserto da Síria. Era uma terra longe dos grandes centros do mundo hebraico, o que já revela um aspecto singular. Jó não fazia parte do povo de Israel, e ainda assim, sua história foi incorporada nas Escrituras como uma das mais profundas expressões da fé verdadeira. Este dado por si só já rompe com muitas expectativas. O personagem central de uma das narrativas mais densas das Escrituras não era judeu, nem vivia sob a lei mosaica. Isso indica que sua experiência com Deus antecede as alianças formais feitas com Abraão e Moisés. Jó representa um modelo de relacionamento com o divino que está baseado em consciência, temor e justiça, princípios que transcendem identidade étnica ou estrutura religiosa. Acredita-se que os eventos narrados no livro de Jó tenham ocorrido durante a chamada Era dos Patriarcas, período que abrange aproximadamente entre o início do segundo milênio antes de Cristo até o final do mesmo. Essa época inclui as vidas de Abraão, Isaque, Jacó e José, homens que viveram entre os séculos 20 e 18 antes da era cristã. Não havia ainda o templo, nem os sacrifícios organizados por tribos, tampouco uma lei escrita. A relação entre Deus e o homem era direta, marcada por revelações pessoais e cultos simples, realizados em altares improvisados nos campos. O próprio Jó agia como sacerdote de sua casa. Ele oferecia holocaustos em favor de seus filhos após os banquetes que realizavam, temendo que pudessem ter, mesmo sem intenção, cometido alguma falta diante de Deus. Esse comportamento reflete um profundo senso de responsabilidade espiritual, algo raro em qualquer tempo. Jó não esperava uma estrutura formal para expressar sua fé. Ele a vivia com zelo e constância, mesmo sem exigência externa. Outro ponto importante do contexto cultural de Jó está relacionado à sua condição social. Ele era um homem extremamente rico, possuidor de rebanhos numerosos, servos e grande influência local. Os números apresentados no texto bíblico, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, refletem uma estrutura de produção impressionante para a época. Em termos atuais, isso equivaleria a um império agropecuário. Ter tantos servos sob sua administração também indica que Jó era visto como um líder, talvez até um juiz ou conselheiro respeitado. Na antiguidade, a riqueza não era apenas medida pela quantidade de bens, mas também pela reputação. E Jó possuía ambas. Ele era admirado, conhecido por seu senso de justiça e bondade. Isso se confirma mais tarde no próprio relato, quando seus amigos, homens vindos de regiões distintas, consideram que ele tinha sabedoria suficiente para aconselhar, ensinar e consolar outros em tempos de aflição. Seu prestígio não era superficial, era alicerçado em caráter. Culturalmente, vivia-se em uma sociedade patriarcal, onde o pai de família concentrava autoridade, responsabilidade e representação espiritual. Jó exercia todas essas funções,
Ele cuidava dos negócios, da reputação da casa, da integridade moral dos filhos e também da relação da família com Deus. A maneira como ele intercedia por eles revela mais que uma preocupação religiosa. Era um gesto de amor que não aceitava negligência espiritual. O fato de Jó reunir as funções de pai, sacerdote e juiz o posicionava como um modelo de liderança integral. Não havia divisão entre o homem público e o homem doméstico. Sua vida era uma só, justa diante das pessoas, íntegra diante de Deus. Essa coerência interna é o que torna sua história ainda mais impactante. Pois quando tudo começa a desmoronar, o que se vê não é apenas a ruína de um patriarca, mas o colapso de toda uma estrutura que ele mesmo construiu com esforço e retidão. Do ponto de vista teológico, isso levanta questões profundas. O entendimento predominante naquela época era que a justiça era sempre recompensada com prosperidade e o pecado com sofrimento. Essa visão, conhecida como retribucionismo, estava enraizada nas culturas antigas, inclusive entre os hebreus. A lógica era direta: o justo vive bem, o ímpio sofre. Jó parecia confirmar essa equação, até que tudo foi tirado dele. É nesse choque entre expectativa e realidade que o livro se torna revolucionário. A narrativa não está interessada em defender fórmulas religiosas. Pelo contrário, ela parece confrontar diretamente essa crença coletiva, propondo uma espiritualidade mais profunda, mais complexa, mais sincera. Jó sofre não por causa de um erro, mas por causa de uma aposta espiritual que ocorre fora do seu campo de visão. Isso nos conduz ao cenário celestial, uma dimensão raramente descrita com tantos detalhes nas Escrituras. Numa espécie de assembleia divina, seres celestiais se apresentam diante de Deus, e entre eles está um oponente, chamado de Satanás, termo que na língua original carrega o sentido de acusador. Ele questiona a integridade de Jó, insinuando que sua devoção é interesseira, dependente dos bens e da proteção divina. Este trecho apresenta uma das teologias mais ousadas do Antigo Testamento. Deus confia tanto na fidelidade de um homem que permite que ele seja provado, sem explicar os motivos. Não há promessas de que Jó entenderá o que está acontecendo. Não há negociações. Apenas um limite é imposto. Sua vida não pode ser tirada. Todo o restante é deixado nas mãos do acusador. Culturalmente, este tipo de narrativa rompe com a ideia comum de deuses que manipulam os humanos para entretenimento. O Deus que aparece aqui não está brincando com Jó. Está apostando em sua maturidade, e isso transforma tudo. Porque, ao contrário do que se esperaria, a história não segue o caminho da punição, mas da revelação. Não é uma narrativa sobre culpa, mas sobre confiança. Importante notar que o livro de Jó é escrito em forma de poesia, com exceção de seu início e fim. Isso também o destaca entre os demais escritos bíblicos. Os diálogos, os lamentos, as defesas e até a fala de Deus surgem em versos, muitas vezes com paralelismos típicos da literatura hebraica antiga. Essa estrutura revela que não se trata apenas de um registro histórico, mas de uma obra literária cuidadosamente elaborada para provocar reflexão profunda. E ela, de fato, provoca, porque quanto mais se conhece o cenário em que Jó viveu, mais clara se torna a complexidade de sua situação. Ele era um homem justo em uma cultura que valorizava a justiça. Era próspero em uma época que via a prosperidade como sinal de aprovação divina. Era íntegro em uma sociedade que exaltava a honra. E mesmo assim, tudo isso foi colocado em jogo. Esse pano de fundo histórico, cultural e espiritual não serve apenas como informação adicional. Ele é a base sobre a qual o drama se desenrola. Sem compreender o mundo de Jó, sua dor seria apenas uma sucessão de tragédias. Mas ao entender sua posição, sua reputação e as crenças do seu tempo, o impacto de sua queda se torna quase insuportável. E é nesse ponto que o texto começa a se aprofundar, não apenas na dor, mas no que ela revela sobre o que há dentro do ser humano. O colapso de tudo o que sustentava a vida de Jó começou de maneira abrupta. As tragédias que se abateram sobre ele não chegaram com sutileza, tampouco com qualquer tipo de aviso. Foram golpes rápidos, sucessivos, letais. Em questão de poucas horas, o que antes era estabilidade transformou-se em desolação. Um a um, mensageiros chegaram trazendo notícias devastadoras. A maneira como essas informações foram recebidas, todas elas em sequência, sem tempo para o luto ou para qualquer reorganização emocional,
amplia a dimensão do impacto vivido. Primeiro vieram os rebanhos. Tropas inimigas atacaram, levaram os animais e mataram os servos. Depois, uma espécie de catástrofe natural consumiu as ovelhas com fogo caído do céu. Em seguida, outros grupos armados invadiram os campos e roubaram os camelos, novamente assassinando os trabalhadores. E por fim, o golpe mais brutal. Os filhos e filhas de Jó, reunidos em uma casa, foram tragados pela força de um vento poderoso que derrubou a estrutura e os matou. Nenhum escapou, exceto o mensageiro que levou a notícia. Essa sequência não foi aleatória. Ela revela uma degradação progressiva daquilo que sustentava a existência de Jó. Primeiro os bens, depois as pessoas sob sua responsabilidade e finalmente seus filhos, a herança mais preciosa que um homem como ele poderia ter. Não se tratava apenas de perda material, era a desconstrução de sua identidade, peça por peça. Diante dessa avalanche de dor, a reação de Jó rompe qualquer padrão esperado. Ele não se entrega ao desespero descontrolado, tampouco busca culpados ao redor. Em vez disso, rasga suas vestes, símbolo do luto mais profundo, e se curva em adoração. Suas palavras são desconcertantes. Nu saí do ventre, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não há aqui resignação superficial. Há consciência. Há uma fé que não depende das circunstâncias. É fundamental compreender o que está acontecendo nesse momento. Jó não está apenas se consolando com palavras. Ele está afirmando uma visão de mundo radicalmente diferente da que dominava sua época. Enquanto muitos viam a prosperidade como evidência da bênção divina, ele reconhece que tudo o que possui é transitório. Não há apego, não há exigência, há reverência. Porém, o teste ainda não estava completo. Em uma nova cena na esfera celestial, o acusador retorna e insiste que Jó só permanece firme porque sua integridade física foi preservada. Deus, mais uma vez, autoriza que ele seja tocado, mas impõe um limite. Sua vida deve ser mantida. O sofrimento agora atingiria seu corpo. Jó foi acometido por feridas que cobriram toda a sua pele. As descrições indicam uma enfermidade grave, com lesões abertas, coceiras insuportáveis, febre e mau cheiro. Ele se sentou em cinzas, com um pedaço de cerâmica nas mãos, raspando o próprio corpo, isolado, desprezado, irreconhecível. O homem que outrora era referência de honra, agora era evitado pelos antigos servos, abandonado até pela própria imagem no espelho. Nesse ponto, a narrativa ganha ainda mais profundidade com a chegada de sua esposa. Em vez de consolo, suas palavras expressam uma dor que havia se transformado em desesperança. Ela o incita a abandonar sua integridade e a amaldiçoar o Deus que, em sua percepção, permitira tamanha destruição. Mas a resposta de Jó revela mais uma vez a solidez de sua fé. Ele não a confronta com agressividade nem a acusa. Ele simplesmente afirma que não se pode aceitar apenas o bem vindo da parte de Deus e rejeitar o mal. Essa frase, embora pareça simples, carrega um conceito teológico profundo. A soberania divina não depende da compreensão humana. Nesse cenário, chegam 3 amigos de Jó. Homens que, ao saberem de sua condição, atravessam grandes distâncias para vê-lo. Quando o avistam, mal conseguem reconhecê-lo. Sentam-se ao seu lado por 7 dias e 7 noites, em silêncio absoluto. Esse gesto, em si, é carregado de significado. Era um costume entre os povos do Oriente Antigo demonstrar solidariedade com o sofrimento do outro através da presença silenciosa. O silêncio era sinal de respeito, não de abandono. Durante esses dias, não há discursos, não há tentativas de explicar o que aconteceu, apenas a partilha do sofrimento. Mas esse período de silêncio é rompido por Jó. E quando ele fala, suas palavras não são de revolta, mas de desabafo. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, questiona o sentido da existência, expressa um desejo de não ter vivido para experimentar tamanho sofrimento. Esse tipo de fala poderia ser lido como blasfêmia por muitos, mas o texto não o condena. Pelo contrário, revela a profundidade emocional de um homem que, mesmo justo, não está imune ao colapso da alma. Essas declarações marcam uma nova fase na história. Jó, até então silencioso, começa a verbalizar sua dor. E isso é crucial. Não há espiritualidade verdadeira onde a honestidade emocional é reprimida.
A fé que não pode questionar é frágil. Jó, ao abrir sua boca, não está negando a Deus, está buscando compreensão. E é essa busca que impulsiona os longos diálogos que se seguirão, não como simples debates filosóficos, mas como tentativas desesperadas de encontrar sentido na dor. A maneira como Jó enfrenta esse caos revela muito sobre sua visão de mundo. Ele não espera recompensas, não exige explicações, mas também não finge que está tudo bem. Sua sinceridade é tão intensa quanto sua fé. Ele não constrói discursos religiosos para abafar a angústia. Ele transforma sua dor em oração, mesmo que essa oração venha carregada de perguntas sem resposta. Ao observar sua trajetória até este ponto, fica evidente que o que está em jogo não é apenas o sofrimento de um indivíduo, mas uma questão central sobre a natureza da fé. Jó não representa apenas um homem em crise, mas um ser humano tentando manter sua conexão com o divino quando todos os sinais apontam para abandono. Sua história levanta uma questão essencial. É possível continuar confiando mesmo quando tudo ao redor sugere que não há mais razão para isso. Essa tensão se aprofunda conforme os diálogos com os amigos se desenvolvem. Mas antes disso, há algo que não pode ser ignorado. Mesmo mergulhado em sua dor, Jó não abandona a busca por sentido. Ele não transforma sua experiência em amargura cega. Ao contrário, ele encara sua condição com a coragem de quem não teme confrontar o invisível. Porque para ele, Deus não é apenas um conceito. É uma presença que, embora silenciosa, continua sendo o foco de sua atenção. Se até aqui essa mensagem está falando com você, escreva Amém nos comentários. É uma forma de mostrar que você está acompanhando e que essa história também está te fazendo refletir. Esse é o cenário no qual a verdadeira batalha está sendo travada. Não nos campos, não nos tribunais, mas dentro do próprio coração. Jó enfrenta mais do que doenças ou luto. Enfrenta a possibilidade de viver sem respostas, de manter a fidelidade mesmo quando tudo parece injusto. Sua vida se torna, então, um espaço de tensão entre o visível e o invisível, entre o que foi perdido e o que permanece. E é exatamente aí que sua história deixa de ser apenas sua. Porque, em algum nível, todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, se encontra diante desse mesmo dilema. Como continuar quando a lógica falha? Como não desmoronar quando a vida nos escapa pelas mãos? A experiência de Jó, marcada por dor, silêncio e busca por respostas, não foi escrita apenas para provocar espanto diante da magnitude de suas perdas. Ela serve como um espelho que reflete, com precisão desconfortável, os dilemas mais íntimos que qualquer ser humano pode enfrentar quando se depara com a ausência de controle. E uma das primeiras lições que emergem da trajetória desse homem é que a fé não depende da ausência de sofrimento. Ao contrário, ela é testada justamente nos momentos em que os caminhos se tornam obscuros. Em meio às cinzas de tudo o que perdeu, Jó revela que a confiança em Deus não é construída sobre garantias. Não há promessas de proteção contra todas as tragédias. Não há cláusulas de isenção de dor para quem vive com integridade. O que existe é um compromisso interior com aquilo que se crê, mesmo quando tudo ao redor contradiz essa convicção. Esse tipo de fé não é sentimental. Ela se apoia em algo mais profundo que emoção. Ela nasce da consciência. Outro ensinamento que se destaca é a liberdade com que Jó expressa sua aflição. Ele não se censura. Não tenta maquiar sua tristeza com frases de efeito ou comportamentos idealizados. Ele fala com sinceridade, doa a quem doer. E isso nos ensina algo vital. Espiritualidade autêntica não é feita de máscaras, é construída com honestidade. Deus não exige encenações emocionais. Ele ouve o grito real, a dúvida legítima, a confissão crua. Na jornada de Jó, há um momento em que ele afirma que desejava discutir com Deus como um homem discute com seu semelhante. Essa frase, longe de ser um desrespeito, mostra que Jó não queria manter uma relação superficial. Ele desejava compreender. Queria proximidade, não apenas reverência distante. Isso nos conduz a um aspecto essencial da vida espiritual. A intimidade verdadeira com o Criador pressupõe liberdade para perguntar, para questionar, para dizer a verdade do que se sente. Quantas vezes, por temor ou convenção, calamos as perguntas que carregamos no peito? Quantas orações se tornam monólogos vazios porque temos receio de demonstrar a inquietação que habita dentro de nós?
Jó nos mostra que a maturidade espiritual não está em evitar perguntas, mas em sustentá-las com fé. Ele não obteve respostas rápidas, mas sua persistência em dialogar com o divino revela que a relação era viva, mesmo quando parecia silenciosa. Também é notável que, mesmo quando tudo lhe foi retirado, Jó não abandonou seu senso de justiça. Ele manteve sua integridade diante de si mesmo, diante dos outros e diante de Deus. Esse comprometimento com a verdade interior é uma lição poderosa para tempos em que é tentador se adaptar à dor com cinismo ou autocomiseração. Jó poderia ter usado seu sofrimento como justificativa para desistir de tudo. Poderia ter se tornado amargo, vingativo, indiferente, mas escolheu permanecer fiel àquilo que sempre acreditou ser o certo. Essa fidelidade, no entanto, não o impediu de sentir raiva, nem de desejar que sua vida tivesse terminado antes de conhecer tamanha tristeza. E é exatamente nesse paradoxo que reside a força da sua espiritualidade. Ele foi fiel, mas não foi imune à angústia. Foi justo, mas também foi humano. Essa combinação é o que o torna um exemplo real, não idealizado, não intocável, mas profundamente próximo de qualquer pessoa que já tenha enfrentado noites longas demais para serem suportadas em silêncio. Em tempos em que muitas propostas de fé oferecem recompensas imediatas, promessas de cura, de sucesso e de proteção contra qualquer tipo de dor, o testemunho de Jó surge como um lembrete desconcertante. Nem sempre a fé nos poupa da calamidade. Muitas vezes, ela nos sustenta dentro dela, e é aí que reside a diferença. A fé que nos sustenta não precisa eliminar a tempestade, ela precisa apenas nos impedir de naufragar. Outra reflexão prática é a forma como Jó lida com o abandono emocional. Quando sua esposa questiona sua integridade e seus amigos começam a insinuar que ele pode ter merecido o que está sofrendo, Jó não se fecha. Ele responde, argumenta, mas continua dialogando. Isso nos ensina sobre a importância de não permitir que as palavras duras dos outros definam nosso valor. Mesmo na fragilidade, é possível preservar a dignidade. As interações com os amigos também mostram a limitação dos conselhos bem-intencionados, mas mal aplicados. Jó os escuta, mas percebe que eles estão mais preocupados em defender suas ideias do que em acolher sua dor. Essa situação levanta um alerta. Nem toda ajuda é útil. Às vezes, os discursos prontos apenas aumentam o peso do sofrimento. O consolo verdadeiro exige empatia e não explicações. Por isso, uma das grandes lições espirituais do livro é sobre o silêncio. O silêncio que seus amigos mantêm nos primeiros 7 dias é, paradoxalmente, o momento em que mais cumprem seu papel. Porque há dores que não precisam de respostas, precisam apenas de companhia. Estar ao lado de quem sofre, sem tentar resolver o sofrimento, é um gesto de profunda compaixão. E muitas vezes é tudo o que se pode oferecer. Outro ponto que merece atenção é a maneira como Jó se recusa a negar sua inocência apenas para satisfazer a lógica dos outros. Seus amigos insistem que ele deve ter cometido algum erro, que está colhendo as consequências de atos ocultos. Mas Jó conhece sua própria história. Ele não mente para se livrar da dor, nem aceita acusações só para aliviar o desconforto dos outros. Essa integridade diante da pressão revela um caráter moldado não por conveniências, mas por convicções. E isso nos traz uma reflexão extremamente prática. Em tempos de crise, o que nos sustenta não são os resultados imediatos, mas os fundamentos daquilo em que acreditamos. As circunstâncias mudam, as pessoas oscilam, mas a coerência interior é o que nos mantém de pé quando tudo mais parece ruir. Jó não tinha mais seus filhos, nem seus bens, nem sua saúde, mas tinha consciência do que era, do que acreditava e de com quem se relacionava. Essa consciência, longe de ser arrogância, é a base da confiança. Não se trata de autoafirmação vazia, mas de memória espiritual. Jó sabia de onde vinha sua fé, sabia o caminho que havia trilhado, e mesmo quando o chão faltou sob seus pés, ele não esqueceu a quem havia confiado sua história. Esse tipo de memória é o que permite que uma pessoa continue, mesmo quando tudo diz que é melhor parar. Em última análise, o sofrimento de Jó não foi uma experiência vazia. Foi um espaço onde sua fé deixou de ser teórica e se tornou concreta.
onde a espiritualidade deixou de ser construída sobre bênçãos visíveis e passou a ser sustentada por uma confiança que sobrevive ao silêncio. Essa fé, que não precisa de explicações para continuar existindo, é o maior legado que a história de Jó oferece. Ao percorrer a narrativa de Jó, é inevitável encontrar pontos que despertam questionamentos. Não apenas pela intensidade da dor descrita, mas pelos elementos enigmáticos que a cercam. São detalhes que, quando observados com atenção, abrem janelas para aspectos surpreendentes da tradição, da teologia e até da psicologia humana. Um dos pontos mais intrigantes está logo no início do relato: a reunião celestial em que um acusador se apresenta diante de Deus. Essa cena levanta muitas questões. Quem é esse personagem que tem acesso ao Criador? Por que suas palavras são levadas em consideração? E ainda mais desconcertante, por que Deus parece aceitar sua proposta? O termo hebraico utilizado para esse oponente é Hassatan, que não aparece aqui como nome próprio, mas como um título. Significa o adversário ou o acusador. Trata-se de uma função, não de uma identidade demoníaca como seria associada em épocas posteriores. Esse personagem atua como um fiscal da moralidade, alguém que testa a consistência dos justos, colocando à prova a autenticidade de sua devoção. Essa compreensão muda o foco da história. Não estamos diante de um embate entre o bem absoluto e o mal absoluto, como em narrativas maniqueístas. O que se apresenta é um desafio moral. A fé de Jó é verdadeira ou depende dos privilégios que recebeu? É como se o universo parasse para observar o desenrolar dessa dúvida, e o protagonista, sem saber, se torna o centro de uma investigação espiritual silenciosa. Esse cenário traz à tona uma controvérsia teológica delicada, a permissão divina para o sofrimento. Muitos leitores se deparam com desconforto ao perceber que não foi o inimigo quem iniciou a conversa sobre Jó, mas o próprio Deus. Ele é quem destaca seu servo como exemplo de retidão. Isso gera uma tensão difícil de ignorar. O sofrimento não é apenas tolerado, mas, em certo sentido, autorizado. Como conciliar essa ideia com a imagem de um Deus justo e compassivo? Alguns estudiosos entendem esse trecho como uma narrativa construída com o objetivo de apresentar um cenário limite, quase como uma parábola expandida. Nesse caso, o que está em jogo não é a atuação literal de seres espirituais em um tribunal divino, mas a exposição de uma realidade invisível, a luta interna entre interesse e integridade. Jó é o personagem escolhido para mostrar que é possível amar a Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele dá. Outros intérpretes, por sua vez, defendem que o texto de Jó representa uma espécie de transição dentro da teologia do Antigo Testamento. Enquanto livros anteriores reforçavam a ideia da retribuição imediata, em que o justo prospera e o ímpio fracassa, o livro de Jó confronta essa noção de forma radical. Ele não nega que Deus seja justo, mas desafia a simplicidade com que essa justiça era interpretada. Essa tensão é visível nas falas dos amigos de Jó. Cada um deles representa uma tentativa de salvar a lógica da retribuição. Para eles, se há sofrimento, então deve haver culpa. O sofrimento, nessa lógica, precisa de um culpado, e como Jó insiste em sua inocência, eles concluem que ele é ainda mais culpado, pois está se recusando a reconhecer sua falha. É um ciclo que aprisiona. Se você sofre, é porque errou. Se não reconhece o erro, seu pecado é ainda maior. Esse pensamento não está distante do que muitas pessoas ainda vivem. Em várias tradições religiosas, a dor é vista como castigo e a prosperidade como recompensa espiritual. A história de Jó coloca essa visão em xeque. Ela nos obriga a encarar a possibilidade de que a dor, embora real, não seja necessariamente fruto de transgressões pessoais. Há também aspectos poéticos e literários que carregam curiosidades. O livro é estruturado em forma de poesia hebraica, com paralelismos, ritmo e recursos estilísticos que apontam para uma elaboração cuidadosa. Isso não diminui a autenticidade dos eventos, mas ressalta que o autor, ou autores, desejavam provocar reflexão mais profunda do que um simples relato factual permitiria. Outro ponto pouco comentado é o tempo em que a história teria ocorrido. Sendo anterior ao período mosaico, Jó não se encaixa nas alianças ou promessas feitas ao povo de Israel. Isso confere ao texto uma universalidade singular.
Ele fala da experiência humana diante do sofrimento sem depender de uma identidade étnica ou de um sistema religioso específico. A espiritualidade de Jó nasce da consciência e não de mandamentos. Sua integridade surge do relacionamento direto com o Criador, não de normas impostas por terceiros. Essa liberdade teológica também levanta outra controvérsia. Por que Jó está incluído no cânon bíblico se não faz parte da linhagem de Israel? A resposta pode estar exatamente no poder de sua história. Ele é a prova de que Deus se revela para além das fronteiras culturais e dos sistemas formais de religião. Sua vida testemunha que a fé verdadeira pode florescer mesmo onde não há templo, nem sacerdócio organizado. Também é curioso que Deus, ao responder Jó mais adiante, não ofereça explicações. Não há revelação do que aconteceu na esfera espiritual. Jó nunca descobre que sua dor foi provocada por um desafio invisível, e essa omissão é proposital. Ela nos mostra que a resposta para o sofrimento não está na lógica ou na razão, mas no encontro com a realidade de Deus. Quando o Criador finalmente fala, ele não justifica nada, apenas mostra a grandiosidade da criação e convida Jó a perceber sua pequenez diante do universo. Esse detalhe incomoda, mas também liberta, porque muitas vezes buscamos explicações para aquilo que talvez nunca compreendamos plenamente. O livro de Jó parece nos dizer que nem toda dor tem uma causa compreensível, mas toda dor pode ser transformada em revelação se enfrentada com honestidade. Ainda dentro das curiosidades, é importante lembrar que o final da história, em que Jó recebe de volta bens materiais, filhos e honra, não anula sua jornada anterior. O texto não sugere que tudo foi compensado como em uma equação matemática. Ele recebeu filhos, mas não os mesmos. Teve novos rebanhos, mas não os anteriores. O luto continuou sendo real. A restituição não apagou o que foi perdido. Ela apenas mostrou que, mesmo após a escuridão mais densa, ainda é possível viver. Há um elemento raro em todo o Antigo Testamento que aparece nesse livro: o reconhecimento de que o ser humano pode manter a integridade mesmo sem recompensas visíveis. Isso desafia não apenas a teologia antiga, mas também a espiritualidade moderna. O livro de Jó não oferece atalhos. Ele não apresenta um caminho fácil para a felicidade. Em vez disso, mostra que o valor de uma vida está na coerência interior, mesmo quando todas as circunstâncias parecem gritar o contrário. Ao longo do percurso de Jó, um dos aspectos mais intensos e complexos não é o sofrimento em si, mas as respostas que ele provoca. 3 homens, companheiros antigos, aproximam-se com a intenção de consolar, mas logo assumem uma postura de juízes morais. O que começa como empatia silenciosa, rapidamente se transforma em argumentação teológica. Eles não vêm apenas visitar um amigo em luto, vêm defender uma visão de mundo. Cada um deles representa uma tentativa de manter intacto o entendimento tradicional sobre Deus e justiça. Para eles, a equação é clara: se Jó sofre, é porque errou. O problema, portanto, não está na doutrina, mas no homem. Essa lógica parece segura, confortável até, porque ao proteger o sistema de crenças, transfere a responsabilidade integralmente para o indivíduo. E mais ainda, preserva a ideia de que é possível controlar a vida espiritual por meio de boas ações. Esse é o cerne do pensamento retributivo. A noção de que bênçãos seguem os obedientes, enquanto desgraças recaem sobre os desobedientes. Essa crença, embora comum, torna-se frágil quando confrontada com realidades como a de Jó. Pois aqui está alguém que agiu com retidão, que evitou o mal, que intercedeu por seus filhos e manteve a consciência limpa. E ainda assim, perdeu tudo. A insistência dos amigos em enquadrar a dor de Jó em suas categorias doutrinárias revela uma dificuldade antiga. É mais fácil mudar o diagnóstico do que admitir a falência de um modelo. Eles não podem aceitar que o sofrimento seja, às vezes, desconectado da culpa. Por isso, recorrem a explicações cada vez mais duras, tentando forçar uma confissão. Elifaz apela à experiência. Bildade recorre à tradição. Zofar prefere a rigidez da doutrina. Nenhum deles, porém, considera a possibilidade de que sua teologia esteja incompleta. Esse conflito entre teoria e realidade não é exclusivo daquele tempo. Ainda hoje, muitos encontram consolo em estruturas religiosas que prometem estabilidade mediante esforço pessoal. A ideia de que comportamentos corretos garantem proteção funciona como uma âncora emocional.
O problema surge quando o mundo real contradiz essa premissa, quando o justo adoece, quando o fiel é traído, quando o honesto perde tudo. Jó, com sua dor exposta, desafia esse modelo. Ele não aceita a acusação, não mente para justificar sua situação, recusa-se a concordar com uma culpa inexistente apenas para proteger a lógica dos outros. Isso, por si só, já é uma desconstrução poderosa. Sua recusa é mais do que uma defesa pessoal. É uma denúncia da superficialidade de sistemas que tentam encaixar todo o sofrimento em esquemas morais pré-definidos. Essa tensão se torna ainda mais evidente com a chegada de Eliú, um jovem observador que até então permanecia em silêncio. Quando decide falar, sua abordagem é distinta. Ele reconhece que os amigos falharam, mas também critica a postura de Jó por se justificar em excesso. Para Eliú, o sofrimento pode ter outros propósitos além da punição. Pode ser correção, refinamento, chamado ao arrependimento ou, até mesmo, um meio de revelação. Sua visão amplia o debate, introduzindo uma categoria nova, a pedagogia do sofrimento. É aqui que a teologia do livro começa a se expandir. A dor deixa de ser vista apenas como castigo e passa a ser encarada como ferramenta. Não para ensinar que se deve sofrer para aprender, mas para mostrar que nem todo sofrimento é sinal de falha. Às vezes, ele serve para expor aquilo que, de outra forma, permaneceria oculto. Jó não tinha orgulho, mas passou a enxergar dimensões da existência que antes desconhecia. E essa percepção transforma completamente a relação entre fé e sofrimento. O discurso de Eliú prepara o cenário para o momento mais impactante da narrativa, quando o próprio Deus decide intervir. Mas o que surpreende não é apenas o fato de Deus falar, é o conteúdo da fala. Não há explicações sobre os eventos, não há justificativas para as perdas. Em vez disso, há perguntas, muitas perguntas, sobre o mar, o vento, os céus, os animais selvagens, o tempo, o nascimento, a vida. Deus, ao falar, não revela o motivo, mas revela a si mesmo. Essa escolha divina é carregada de sentido. A revelação não está em oferecer respostas, mas em apresentar presença. O que Jó recebe não é um relatório espiritual com as causas do seu sofrimento. Ele recebe um encontro com o Criador, um confronto com a realidade da existência que transcende sua lógica. E é nesse ponto que a teologia tradicional entra em colapso. Porque não se trata mais de entender Deus, mas de reconhecer que Ele é infinitamente maior do que se pode compreender. Esse episódio obriga qualquer leitor a rever suas categorias. A figura de Deus que emerge desse encontro não é a de um juiz burocrático que recompensa e pune de forma previsível. É a de um ser soberano que atua além das fronteiras da racionalidade humana. Isso não significa que Deus seja arbitrário. Significa que Ele é livre. Livre para amar, para permitir, para agir sem se encaixar em nossos esquemas mentais. Para muitos, essa imagem é desconcertante, porque preferem um Deus previsível a um Deus vivo. Preferem leis que garantam segurança a uma presença que exige confiança. Mas o livro de Jó não oferece essa segurança. Oferece, em seu lugar, algo mais profundo, um convite à humildade, um chamado a se ajoelhar não diante de explicações, mas diante de um mistério que sustenta tudo o que existe. E é aqui que a fé é reconfigurada, não mais como um contrato entre partes, mas como uma entrega. Não como um sistema de troca, mas como um relacionamento baseado em confiança. Jó, ao ouvir a voz divina, não entende os porquês de sua dor, mas entende que sua visão era limitada. E isso basta, porque a fé madura não precisa controlar, ela aprende a descansar. Ao final desse processo, as crenças rígidas de seus amigos se mostram insuficientes. Deus mesmo os repreende, declarando que falaram de forma equivocada. Em contraste, Jó, que ousou questionar, é aceito. Isso desmonta definitivamente a ideia de que espiritualidade é submissão cega. O livro ensina que é possível duvidar sem deixar de crer, que a sinceridade pode ser mais valiosa do que a ortodoxia aparente. Esse é o impacto da história. Ela não nos convida a repetir frases certas, convida a viver de maneira verdadeira. E nesse processo, muitas certezas precisam ser deixadas para trás. Porque há momentos em que a teologia mais honesta é o silêncio.
E a oração mais profunda é a pergunta que ainda não encontrou resposta. Depois de um longo silêncio carregado de perguntas, acusações, reflexões e declarações de fé sob pressão, o momento mais inesperado acontece. Deus fala, mas a forma como ele se manifesta não segue qualquer expectativa lógica. Ele não chega com explicações detalhadas, tampouco apresenta justificativas pelos eventos ocorridos. Não há revisão dos fatos, nem defesa de suas decisões. O que se ouve é uma série de perguntas. E essas perguntas, longe de confundir, têm o poder de iluminar. Jó havia clamado por um encontro. Desejava colocar seus argumentos diante do Criador. Queria entender, discutir, até mesmo contestar. Mas quando finalmente esse encontro se realiza, tudo muda. Porque aquilo que ele encontra não é um tribunal, é um redemoinho. Uma presença que carrega em si a força da criação e a delicadeza do mistério. Deus fala do mar, das constelações, do nascimento dos animais, do ciclo das estações, da beleza dos céus, das criaturas indomáveis. Não fala sobre o sofrimento de Jó, mas revela a grandiosidade daquilo que governa. Esse é o ponto de virada mais profundo da narrativa. Não porque resolve os conflitos anteriores, mas porque muda o lugar a partir do qual Jó os enxerga. A transformação acontece não por causa de uma resposta, mas por causa da revelação. Deus se apresenta não como um conceito, mas como realidade viva. Jó, que antes conhecia o divino através de relatos e tradições, agora vê com os próprios olhos. E essa experiência muda tudo. Sua resposta não é uma exigência, nem uma continuação do debate. É um reconhecimento. Ele declara que falou sobre coisas que não compreendia, sobre mistérios que estavam além de seu entendimento. Admite sua limitação, mas não com ressentimento, com reverência. E o que diz em seguida é o ápice de sua jornada. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse momento marca a completa reconfiguração da experiência de fé de Jó. Ele não se tornou alguém que entende todos os aspectos da vida. Tornou-se alguém que encontrou o essencial, a presença de Deus, mesmo no meio do caos. Essa presença não apagou o passado, nem reverteu a dor, mas trouxe uma clareza nova. Trouxe um tipo de paz que não depende de respostas. Trouxe sentido. É importante destacar que esse encontro não anulou as dores vividas. Os filhos perdidos não foram substituídos. A memória da enfermidade não desapareceu. O que mudou foi a perspectiva. Jó não saiu do sofrimento com as mesmas lentes com que entrou. Ele passou a enxergar de dentro para fora, e não mais de fora para dentro. A dor, antes incompreensível, agora era espaço de revelação. Essa transformação não pode ser resumida a um momento emocional. Foi uma mudança de consciência, um amadurecimento espiritual que o conduziu a um outro tipo de relacionamento com Deus. A confiança deixou de ser dependente de circunstâncias favoráveis. A adoração deixou de estar condicionada ao conforto. A espiritualidade tornou-se livre, porque não precisava mais ser recompensada para existir. Nesse novo estágio, Jó encontra uma liberdade que poucos compreendem. Ele não está mais preso à lógica da troca. Não busca agradar a Deus para obter algo em troca. Ele se entrega simplesmente porque reconhece quem Deus é. Essa forma de fé não pode ser manipulada, porque não se apoia no resultado. É uma entrega que nasce do encontro e não da expectativa. Esse é um ponto vital para a compreensão da profundidade do texto. Muitas vezes, a espiritualidade é vivida como um caminho de acúmulo, de conhecimento, de méritos, de bênçãos. Mas aqui, Jó nos ensina que o verdadeiro crescimento acontece quando se perde, quando todas as referências externas são removidas e ainda assim há algo dentro que resiste, algo que continua a olhar para o alto. A jornada que o trouxe até esse ponto foi dolorosa, confusa, cheia de silêncios. Mas ela não foi em vão, porque ela o conduziu ao lugar onde a fé deixa de ser discurso e se torna experiência, onde Deus deixa de ser ideia e se torna presença, onde a alma encontra repouso não na ausência de aflições, mas na certeza de que não está sozinha. Essa transformação também atinge sua forma de se relacionar com os outros. Após o encontro com Deus, Jó não guarda ressentimento dos amigos.
Ele não exige retratações nem revides. Pelo contrário, quando Deus os repreende por não terem falado corretamente, é a intercessão de Jó que traz reconciliação. Ele ora por eles. E essa atitude revela que sua transformação não foi apenas espiritual, mas também emocional. Ele saiu mais inteiro do que entrou, ainda que marcado. Em muitos aspectos, essa parte da história é a mais desafiadora, porque mostra que o amadurecimento espiritual não remove as cicatrizes, mas mostra também que as marcas podem se tornar sinais de profundidade e não de fraqueza. Jó não é um homem derrotado, é um homem moldado. A dor não o destruiu. O moldou para uma visão mais ampla da existência. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre um homem do passado. Ela se torna um espelho para quem caminha em meio à dor, tentando manter a fé viva. Porque há momentos em que tudo o que se espera de Deus é uma explicação, mas o que Ele oferece é algo melhor, Ele mesmo. E essa revelação, embora não remova a tempestade, acalma o coração. Essa mudança interna é o verdadeiro milagre da narrativa. A restauração material virá depois, mas não é o centro da mensagem. O que importa é que Jó foi transformado por dentro. O que antes era fé herdada virou convicção pessoal. O que era tradição virou relacionamento. Ele agora conhece a Deus de um modo que não depende de doutrinas. Ele viu, e isso é suficiente. Esse é o destino da fé amadurecida, ser capaz de caminhar mesmo sem mapas, confiar mesmo sem certezas, amar mesmo sem garantias, e nessa jornada encontrar a presença que basta. Quando se observa a trajetória de Jó em sua totalidade, algo se torna inevitavelmente claro. Nem todo sofrimento exige explicação. Em muitos casos, o que transforma não é descobrir o motivo das perdas, mas perceber o que nasce a partir delas. A travessia de Jó não o levou de volta ao mesmo lugar. Levou-o a uma dimensão de fé que jamais poderia ser alcançada sem o vale que percorreu. O verdadeiro centro da narrativa não está nos bens restituídos, nem na nova fase de prosperidade que ele experimenta. O coração dessa história pulsa no encontro entre um homem despido de tudo e um Deus que, mesmo em silêncio, jamais esteve ausente. O que sustentou Jó não foi uma promessa de respostas, mas uma confiança que resistiu às dúvidas mais sombrias. E essa confiança não foi cega. Foi uma escolha diária, um passo após o outro, mesmo quando o chão parecia incerto. Uma resistência interior que não se alimentou de lógica, mas de uma consciência profunda. Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Há algo profundamente relevante nisso. Porque em tempos marcados por incertezas, onde tantos buscam fórmulas rápidas para escapar da dor, a história de Jó permanece como uma voz contrária, que não oferece atalhos, mas revela um caminho. Um caminho em que a dor não é o fim, mas parte do processo. Um percurso onde a fé não evita os abismos, mas aprende a atravessá-los com os olhos voltados para além deles. Não se trata de glorificar o sofrimento, nem de buscar nele um sentido em si mesmo. Trata-se de reconhecer que há aspectos do coração humano e da revelação divina que só emergem quando tudo o que é superficial cede lugar ao essencial. E nesse espaço, onde quase nada sobra, o que permanece é aquilo que realmente define uma alma, a forma como ela responde ao silêncio de Deus. O silêncio de Deus não foi desprezo, foi um convite, um chamado para uma comunhão mais profunda, onde as palavras já não bastam. E quem atravessa essa experiência não volta o mesmo. Volta marcado, mais sensível, mais consciente, mais humano. Jó, que começou sua história como o homem mais íntegro da região, termina não apenas restaurado em posses, mas elevado em sabedoria. Não porque passou no teste, mas porque se permitiu ser transformado por ele. Sua maior vitória não foi resistir ao sofrimento, foi permitir que, mesmo dentro da dor, sua relação com o divino fosse lapidada até alcançar uma clareza que a fartura jamais poderia lhe oferecer. Talvez essa seja a pergunta que fique. E se as feridas que carregamos hoje forem portas para descobertas que nunca faríamos em dias tranquilos? E se aquilo que nos desespera for exatamente o ponto onde algo novo está sendo gestado? Não como castigo, não como dívida, mas como oportunidade de ver mais longe, de ouvir mais fundo, de sentir com mais verdade. Porque no final, a história de Jó não é sobre perdas,
é sobre permanência. Não é sobre restaurar o que se foi, mas sobre tornar-se alguém que jamais se seria sem aquela travessia. E talvez esse seja o maior milagre. Não ter sido poupado, mas ter sido sustentado. A fé que sobrevive à tempestade não é a que entende tudo, é a que, mesmo sem entender, continua. E quando essa fé ressurge depois do silêncio, ela já não precisa mais de garantias, porque ela viu. E quem já viu, mesmo que só uma vez, não esquece mais. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.